Agostinho da Silva procurou antecipar a comunidade da cultura de língua portuguesa como se estivesse a historiá-la para o futuro, desde que fez incentivada a importância do conhecimento da tradição e da língua portuguesa nas ações culturais e pedagógicas nas quais se envolveu, como as do Centro de Estudos Afro-Orientais na Universidade da Bahia e as do Centro Brasileiro de Estudos Portugueses na Universidade de Brasília. Nesses centros de estudo e pesquisa, prevaleceu a instrução que tendia a estabelecer elo de pertencimento histórico entre as diferentes coletividades que receberam influência de Portugal e a promoção de eventos que alargavam a relação diplomática entre os países lusófonos, dando uma amostra do que viria a ser a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Os passos iniciais para a constituição da CPLP deram-se, então, em São Luís do Maranhão, em novembro de 1989, por ocasião da realização do primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, a convite do presidente brasileiro José Sarney. Na reunião, decidiu-se criar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que se ocuparia da promoção e difusão do idioma comum da comunidade. Conforme o ideal de Agostinho da Silva e a articulação diplomática de José Aparecido de Oliveira, que foi o formalizador político da proposta, a instauração da CPLP em 17 de junho de 1996 em Lisboa segue na ordem da moralização dos estados políticos de cada governança e dos gerenciadores do capital, colocando em ativa concertação as gestões financeiras a fim de serem hábeis nas consolidações orçamentárias e na cooperação empresarial. Seguindo a concepção de Agostinho da Silva, a CPLP tem de ser constituída em uma comunidade democrática que elabore ações respeitando as variáveis condizentes e específicas a cada região lusófona, que reconduzam a riqueza gerada a quem de direito lhe pertence, a todo e a cada cidadão luso-afro-timorense, bem como os de Macau, Goa, Malaca e Galiza, e de outros quadrantes filiados à cultura de língua portuguesa. O divulgado território de língua portuguesa, propalado pelo professor Agostinho da Silva, diz respeito à unidade de traços linguísticos e culturais, e não, evidentemente, à dimensão política que institui a faticidade dos Estados em suas respectivas instituições e sociedades. Por isso mesmo, é necessário delinear a língua portuguesa para o futuro, a fim de que os povos irmãos possam melhor conhecer uns aos outros, manter e reforçar a relação de irmandade ou de vizinhança e se posicionarem para serem notados pela diferença linguística. A palavra técnica é lusófona no mundo globalizado. O fundamental é que o professor Agostinho pensou a CPLP sobre as mais variadas feições, costumes e crenças que expandiram em humanidade os falares e maneiras da cultura de língua portuguesa. Foi perspectivada sem preconceito algum para ser o contingente de comunidades confraternizadas pelo mesmo idioma, elemento de identidade e de unidade entre os países irmãos. Agostinho da Silva refletiu a comunidade não como ideia, mas como ação absolutamente de futuridade para os povos lusófonos, que podem cumprir, primeiro, a coordenação de uma política integradora com vistas à cooperação internacional solidária
para o desenvolvimento educacional sustentável e cultural. Segundo, o estímulo ao fortalecimento e proposição de políticas públicas de atenção à equidade de gênero, à proteção da infância, à promoção da emancipação da juventude e ao respeito pela autonomia e soberania nacionais. Terceiro, a organização de um eixo econômico de moeda única para as transações financeiras do Atlântico Sul. Nisto até podemos dizer que se afiguraria uma aparição concreta do novo reino, o da fusão e o da complementariedade de territórios autônomos, mas interdependentes. Apesar da ideação de Agostinho da Silva e do seu intento de fazê-la popularizada, a sociedade civil desconhece a CPLP, cujas ações acerca da colaboração multilateral entre todos os países membros não ajustam a democracia e os valores que realmente mais afligem os povos lusófonos, sobretudo os africanos, desde antes do início do século XXI. O desaparecimento das condições de vida sobre os territórios, devido à abusiva e descontrolada exploração das matérias-primas da produção, assim como dos recursos que suportam a vida de inúmeros e variados ecossistemas. A política econômica desta comunidade, que ora já é translusófona, porque a meta a seguir é modelo para todas as nações de povos diferentes e distintos, deve priorizar o custeio, sem excessos ou desvios de verbas, da modernização da agricultura e da indústria de transformação, e da área urbana que obrigatória e precisamente na atual cena ambiental deve se redesenhar em corredores verdes. A CPLP deveria tomar para si, em definitivo, e dar a ver ao mundo toda a sua pertença histórico-cultural lusófona, responsabilizando-se em ser o agente de empreendimentos que viabilizassem o Atlântico Sul no que ele interessa de alternativas econômicas legais e políticas sustentáveis para dar livre curso à criação de posicionamento estratégico diferencial para o conjunto de nações de povos translusófonos no espaço internacional, potencializando assim atividades socioculturais, educacionais, médico-científicas, tecnológicas, ambientais, empresariais, turísticas, midiáticas e publicitárias. Agostinho da Silva também planeou a legalidade e a funcionalidade do passaporte lusófono para dar livre trânsito a todos os indivíduos entre os Estados-membros da CPLP. O uso deste passaporte em larga escala favoreceria a elaboração de projetos de intercâmbio de base recíproca e de interesses transversais, mas todos produzindo conhecimento criativo para melhor driblarem os fluxos comerciais e de investimentos que geram valores comuns de cooperação humanitária. Para garantir e ampliar a integração entre povos lusófonos, nos quais se inclui não apenas os Estados-membros da comunidade, mas também outras regiões que têm apego à língua e à cultura de língua portuguesa, como Goa, Damão, Dil, Macau, Gabão, Benim, Sri Lanka, Galiza e Olivença, Agostinho da Silva acreditava ser necessário unir as universidades dos países de língua portuguesa, formando-se uma associação das universidades de língua portuguesa,
a fim de que se mantivessem as raízes comuns e o desencadeamento de empresas mistas. Isto foi praticamente realizado quando se inaugurou em Redenção, cidade cearense, em 20 de julho de 2010, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Outro objetivo do professor Agostinho da Silva, atrelado à formação da CPLP, é a unificação ortográfica, adotando-se uma escrita comum, mantendo-se embora as diferentes pronúncias. O mentor da CPLP não defendia uma cultura uniforme, mas a promoção da cultura geral pluriforme em que estivessem precisamente marcadas as especificidades de cada uma das culturas dos diferentes países. Cada um deles mantém em suas regiões culturas várias e dentro destas se fixam as culturas individuais, onde cada homem tem a possibilidade de manifestar suas particularidades. A representatividade da CPLP no cenário internacional deve ser mais contundente, porque o propósito conjunto desta comunidade deve ser o de tentar frear abusivas políticas econômicas e fiscais que instigam a competitividade e alistam investimentos cujo único objetivo é produzir riqueza. Produção que serve para produzir dinheiro a fim de determinar a corrupção dos costumes, dos valores morais e da prática do civismo e de confirmar deliberações de um direito internacional amalgamado na disciplina do individualismo excessivo que amortece as consciências solidárias. Para manter a credibilidade entre os órgãos internacionais, a meta da CPLP vai ser a de dar prioridade à produtividade e aos investimentos, criar emprego e manter ajustados tributos e patrimônios. Garantidas a coesão e a equidade social, deverá assegurar, assim, o acesso aos prazeres materiais sublinhados pelo professor Agostinho tantas vezes em sua oratória, que não podem ser outros senão o acesso à comida, à educação, à saúde, à justiça, à segurança e ao lazer. A CPLP, por conseguinte, e tendo como suporte as ideações de Agostinho da Silva, deve apostar na operacionalização do Atlântico Sul e na elaboração do passaporte lusófono para oportunizar um novo crescimento econômico que revitalize as finanças dos países da comunidade. Só desse modo assistirá o desenvolvimento de novas ofertas de trabalho, o que exigirá de cada Estado-membro revisão de sua política pública afinada à ação de empreendedorismo eficaz e à formação de instituições de ensino técnico e superior de qualidade, geradoras da mão de obra especializada e atualizada nas redes de turismo, de tecnologia da informação e comunicação, além do aperfeiçoamento e reforço de pessoal na excelência da malha aérea e do transporte marítimo. O mar permitirá ultrapassar a margem periférica a que se tem destinado como nação os povos da comunidade de língua portuguesa, porque oferece mais uma vez oportunidades únicas de desenvolvimento global e globalizante, intensificação da indústria e do mercado pesqueiro, ampliação da frota naval para fins comerciais e recreativos, aumento da prestação de serviços, acionamento de investigações biológicas e energéticas e pesquisas
que resguardam o ecossistema marinho e costeiro de todo o Atlântico Sul. Agostinho da Silva, com engenho e arte, ideou com a CPLP outro estágio da cultura de progresso livre de todas as indigências, fossem elas do físico ou das mentalidades. Envolveu-a no pleno entendimento das culturas peculiares, com o devido estabelecimento da unidade, da diversidade, e afiançou no cuidado com os menos favorecidos e com a biodiversidade e seus nichos aptos a suster em qualidade de vida todo o mundo. A CPLP deverá impulsionar todos os indivíduos da cultura de língua portuguesa a novos horizontes, bem como ressignificar a nossa história no porvir de um mundo pleno de sentido fraternal, holístico e sustentável.